Olá pessoal, bem-vindo ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvan Amorim e esse é o seu espaço de explicações médicas. Pessoal, eu quero trazer hoje um tema da maior importância. Eu quero conversar com vocês sobre medicina baseada em evidências. O tema da nossa conversa hoje, o tema da nossa aula é medicina baseada em evidências e hidroxicloroquina. O que você tem a ver com isso? Pessoal, nós vivemos dia em que a celeuma, a questão da cloroquina, a questão da ivermectina voltou à baila com a testagem positiva do nosso presidente da República e voltou à baila essa fala da medicina como ciência e a fala da medicina baseada em evidências. Então o objetivo desse vídeo não é defender uma ou outra posição, mas é trazer para você um entendimento do que se fala quando se menciona medicina baseada em evidências. Qual é a ideia que há por trás desse tema? E hoje você vai poder entender esse assunto. Então, pessoal, eu quero introduzir esse nosso pensamento trabalhando com você acerca da natureza da medicina. Alguém disse que a medicina é ao mesmo tempo arte e ciência. E isso é verdade, pessoal. Então, quando nós avaliamos, quando nós aquilatamos a natureza da medicina, a gente vai trabalhar com esse binômio, a gente vai trabalhar com essas duas faces da medicina. A medicina é arte e a medicina também é ciência. Enquanto arte, pessoal, eu postulei aqui alguns itens que eu gostaria de que você olhasse comigo. Intuição, perspicácia, habilidade manual, dom de ouvir, carisma. São qualidades artísticas, são habilidades artísticas que estão presentes, que são inerentes à atividade médica. Você já parou para pensar que simplesmente observando a face de um médico enquanto ele avalia um raio-x, você tem uma impressão acerca daquele raio-x? Já observou isso? Já observou quando você procura um profissional médico preocupado com a condição de saúde qualquer, quanto que uma palavra que o médico libera para você funciona como um verdadeiro bálsamo? Você sai daquele atendimento aliviado, você sai daquele atendimento se sentindo livre daquele peso de preocupação. Uma simples palavra. Isso é arte. Isso não se aprende, isso é inerente ao próprio indivíduo, isso faz parte do bojo da relação médico-paciente. Mas também, pessoal, a medicina é saturada de conhecimento e a todo momento o exercício médico, a tomada de decisão médica está baseada no conhecimento. Quando eu decido prescrever um antibiótico para uma pneumonia, eu tenho um conhecimento de que houve a agressão pulmonar por uma bactéria, que essa bactéria fez um processo inflamatório, de que existe uma classe de medicamento, conhecimento de que trabalha no sentido de matar essa bactéria. Então eu vou lá, prescrevo, eu indico esse medicamento. Eu estou baseando as minhas decisões, desde a decisão diagnóstica até a decisão terapêutica, prescrevendo o antibiótico, eu estou me baseando em conhecimento. Não dá, pessoal, para praticar a medicina sem conhecimento. Em qualquer área que você imaginar, qualquer área que você tomar como exemplo da medicina, a todo tempo nós vamos trabalhar com a ideia de conhecimento. Tanto no reconhecimento de quadros clínicos, quanto na tomada de decisões terapêuticas, inclui procedimentos cirúrgicos, medicamentos, qualquer tipo de tomada de decisão. O conhecimento, pessoal, é a base, é o sustentáculo da medicina. Porém, não dá para exercer medicina também sem um tom artístico, sem a intuição, sem a perspicácia, sem aquela sensação, aquele sentimento que muitas vezes a gente tem acerca de um paciente, sem aquela palavra que funciona como um bálsamo, sem a química da relação médico-paciente, que é o estribo mais importante, sem gerar confiança e segurança no paciente. Arte e ciência caminhando juntamente. Então eu abro, pessoal, essa aula de hoje exatamente destacando esse binômio, esse casamento
que deve ser bem dosado. Nem o sujeito pode ser só artístico, só carismático, só um bom falante, só um bom relacionado, um bom mantenedor de uma boa relação médico-paciente, nem tampouco um carrancudo detetor do máximo do cabedal de conhecimento médico. O equilíbrio gera excelentes resultados, pessoal. Muito bem. Então, nós estamos, agora que falamos de conhecimento, nós estamos mostrando que o conhecimento, que é a estirpe, que é o esqueleto da ciência, o conhecimento é a alma da medicina. Não há como praticar a medicina sem um mínimo de cabedal de conhecimento. E aí, pessoal, vale a pena a gente ampliar um pouquinho o nosso pensamento e nos perguntarmos como se adquire conhecimento. Você já parou para pensar nisso? Seja um conhecimento inédito, ou seja, de repente, numa cidadezinha da China, num mercado de frutos do mar, começa a haver um quadro clínico que ninguém nunca viu igual, embora algumas semelhanças com outros quadros clínicos, uma doença diferente, testa-se um monte de vírus e de repente aparece um conhecimento inédito, SARS-CoV-2, Covid-19. Ou então a transmissão de um conhecimento já bem estabelecido, aí a gente vai pensar na formação médica, pessoal. Não importa se é o conhecimento inédito ou se a transmissão de um conhecimento já adquirido, já sabido, já estabelecido, os mecanismos, os métodos de aquisição de conhecimento são os mesmos e nós vamos tratar desses métodos agora. E aqui, pessoal, eu já quero trazer um outro conceito, além do conceito da importância do conhecimento, é que o conhecimento médico deve ser validado. Uma das premissas do mundo científico, pessoal, é a repetição e a possibilidade de validação. Então, se eu pego aquele exemplo que eu falei da pneumonia, e afirmo na comunidade científica que pneumonia é causada por uma bactéria, uma inflamação pulmonar que tem por agente uma bactéria, esse conhecimento deve ser validado por pares. Esse conhecimento deve ser reproduzido ou deve ser passivo de reprodutibilidade por pares em outras experimentações, em outras ambientações científicas. O conhecimento científico, ele resiste a essa experimentação, essa repetição, essa reprodutibilidade, essa testagem. E a confirmação por testagem nós chamamos de validação. Então, quando eu penso no antibiótico A, para usar para uma pneumonia B, eu só posso usar se esse antibiótico foi exaustivamente validado, pessoal. E isso também é um esteio, é um aspecto basilar um alicerce da medicina. Muito bem. Então, pessoal, quais são esses métodos pelos quais eu posso adquirir conhecimento? O conhecimento inédito ou um conhecimento qualquer a ser aprendido. Olha que interessante, pessoal. O primeiro método mítico. O método mítico inclui a condição de crença. Eu preciso acreditar que ele existe. Por exemplo, eu olho para esse ambiente e digo para vocês, aqui existe uma porção de ar atmosférico, mas eu não sinto cheiro, eu não consigo ver, eu não consigo tocar. No entanto, existe. E para que você creia que esse ar existe, você precisa acreditar nisso. Algum aspecto do conhecimento pode ser testado, porque eu posso de repente aprisionar esse ar numa bexiga e provar que ela expande a bexiga, então tem alguma coisa que, embora eu não veja. Outros conhecimentos místicos são absolutamente não passíveis dessa testagem. Por exemplo, a crença no divino. Para que a gente acredite em Deus, nós precisamos crer. Não há outro método de eu adquirir esse conhecimento. Qual é o conhecimento? Deus existe, Deus é uma realidade. Para que eu adquira esse conhecimento, só existe um método, só existe um caminho. E esse caminho é o caminho da crença. Essa é a base do método mítico. E o método mítico, pessoal, é um método que não ganha espaço na prática médica, particularmente na prática médica da nossa era. Mas eu quero que você saiba que ele existe.
método filosófico, o método da argumentação filosófica, o método da lógica, o método do pensamento desenvolvido, o método argumentativo. Então eu aprendo alguma coisa a partir da reflexão, a partir da concatenação de ideias, a partir da lógica, a partir da associação. O pensamento baseado em alguns princípios me gera conhecimento, método filosófico. O terceiro método, pessoal, é o método da nossa era, é o método que nós usamos hoje, o método experimental ou método científico. Esse método é muito interessante. Ele parte de uma hipótese inicial. Por exemplo, eu digo, esta caneta é azul. Esta caneta é azul. Então, eu quero submeter, pelo método científico, uma testagem para saber se essa caneta realmente é azul, para que, a partir disso, eu gere um conhecimento a ser demonstrado, a ser transmitido, a ser aprendido. Então, eu faço a hipótese inicial de que esta caneta não é azul e submeto ela a um método qualquer, um aparelho que, por exemplo, verifique quão azul ou quão não azul é. E eu vou então aceitar essa hipótese inicial ou rejeitar essa hipótese inicial. Esse método, pessoal, é o método científico. E ainda um quarto método, que é o método da experimentação. Experimentação aqui, pessoal, entendida como experiência. É diferente do método da experimentação, que é a base do método científico. Veja só, vamos imaginar que eu estou tranquilamente caminhando pela rua e alguém inadvertidamente deixou um fundo de garrafa de cerveja todo quebrado, com uma ponta absolutamente pontiaguda e cortante ali no espaço onde eu vou caminhar. Vamos imaginar que eu nunca tenha sabido na minha vida o que é vidro, o que é garrafa de cerveja e muito menos que eu não saiba que pisar num fragmento pontiagudo de uma garrafa de cerveja vai furar o meu pé. E lá estou eu, lindamente caminhando, folgadamente caminhando, e eis que piso, com toda a vontade de um fogoso passo, eu piso naquele caco. Por experiência, eu vou descobrir, eu vou adquirir um conhecimento. Pontas cortantes de fundo de garrafa de cerveja cortam gostosamente a planta do pé. Não havia uma testagem prévia, não havia uma hipótese, simplesmente eu passei pela experiência. E ao passar pela experiência, eu descobri esse conhecimento. Então, pessoal, são os 4 métodos pelos quais nós podemos adquirir conhecimento. Método mítico, método filosófico, método científico ou da experimentação e o método da experiência. Muito bem. Dito isso, pessoal, eu quero dizer para vocês que nós vivemos hoje a primazia do método científico como gerador de verdades científicas. Não adianta eu trazer para o mundo de hoje uma argumentação filosófica bem estabelecida, um raciocínio convincente. Eis que existe uma bactéria, nunca usei um microscópio para examiná-la, nunca a cultivei numa colônia, não testei a sua sensibilidade a um antibiótico qualquer, mas argumento de uma forma absolutamente inquestionável. Isso não serve. O método filosófico não serve, o método mítico muito menos. E não queremos passar pela experiência para aprender. Portanto, vivemos, pessoal, a primazia do método científico como gerador de verdades científicas. Então nós vivemos a era da ciência. E se você é um conhecedor da história, se você gosta de história, você há de concordar comigo que a humanidade passou por várias eras. Eu posso, por exemplo, citar para você, nas trevas da Idade Média, o poder que havia no método mítico. Eu posso dizer, por exemplo, da cultura grega e de como era forte naquela época, naquela cultura, o método filosófico. Todos nós conhecemos
que a base da filosofia grega, os grandes pensadores da filosofia, ainda hoje lidos e discutidos, vieram daquela época. Porém, nós vivemos a era da ciência, pessoal. O testar, o submeter a um teste científico para crer. Percebeu o trocadilho? Testar para crer. Isso cria, pessoal, o que nós chamamos hoje de medicina baseada em evidências. Fiz todo esse pano de fundo para que você tivesse condições de caminhar comigo e estar pronto para entender esse contexto da medicina, o valor do conhecimento da medicina e para chegarmos então na tão propalada medicina baseada em evidências. E outro não é o tema quando alguém diz medicina é ciência, o que importa é a ciência, o que vale é a ciência. Quem afirma isso está se baseando na medicina baseada em evidências. Então vejam comigo, pessoal, eu deixei aqui anotado. Primeiro eu quero tentar trazer para nós o conceito de medicina baseada em evidência. Então talvez, pessoal, a primeira coisa seja falar da evidência. E evidência aqui não é aquela evidência que faz referência à conhecida música de Chitãozinho e Chororó, né? A evidência que a gente está falando aqui, pessoal, é a força geradora de verdade científica. Então, a medicina baseada em evidência é um exercício da medicina praticado com base nas verdades científicas como parâmetro para tomada de decisões. Isso é medicina baseada em evidências. E eu quero descrever para vocês que nós temos, pessoal, 6 níveis e cada nível tem o seu subnível, mas eu acho que seria muito indigesto eu trazer isso para você. É bom que você saiba só que existem os níveis. Nível 1 é o nível máximo, né? O nível da maior evidência, a credibilidade científica está aqui. São conteúdos aprendidos, pessoal, a partir da meta-análise de múltiplos estudos controlados. O que é meta-análise, pessoal? Meta-análise quer dizer uma análise posterior. Então eu vou até a literatura, escolho estudos bem controlados, estudo com desenho adequado e aplico essa técnica da meta-análise, ou seja, eu trago um supra-sumo e a partir daí eu adquiro conhecimento. É o método mais validado cientificamente, de onde vêm as evidências com maior força. Nível 1. Nível 2, pessoal, são os estudos experimentais com bom desenho científico. Nível 3, percebe então que a evidência vai caindo na medida que nós caminhamos pelo nível. Estudos experimentais fracos, séries, publicação de séries temporais, trabalhos do tipo caso-controle. Nível 4, estudos de caso, pesquisa descritiva. Nível 5, relato de caso é um belo exemplo desse nível, pessoal. Então é aquela condição em que eu publico um artigo baseado em em um relato de um único paciente que cursou dessa ou daquela forma, que apresentava esse ou aquele sinais, que teve esse ou aquele resultado diante de uma técnica cirúrgica ou diante de um medicamento. Relato de caso. Nível bastante fraco, pessoal. E depois nós temos o nível 6. O nível 6 é o nível mais fraco que nós temos, pessoal, na medicina baseada em evidências, que é a opinião de especialista ou determinação de autoridades. Então imagina, nós temos um grande especialista em oftalmologia, um sujeito que tem larga experiência, que tem tempo de estrada, que atende um número bastante elevado de casos, que tem um resultado bem conhecido no mercado científico. Esse profissional vem a público e diz, então, na minha experiência, glaucoma leva à cegueira. Isso é um nível de evidência 6, é um nível baseado na opinião de um especialista. E é exatamente, pessoal, esse nível 6 que se encontra a hidroxicloroquina, que se encontra a ivermectina. Então é um nível de evidência fraco, é um nível de evidência que não tem um poder como são os níveis elevados, o nível 1 e o nível 2, por exemplo. E então, pessoal, nós vivemos essa era e é por isso que se gera hoje toda essa crise. Há uma crise
baseada na dicotomia do pensamento. Por um lado, pessoal, aqueles que defendem o valor da assistência à beira-leito, aqueles que defendem o valor, pessoal, daquilo que se observa no dia a dia, aquilo que se observa no trato do paciente, aquilo que se observa na prática, aquele resultado ao vivo e a cores, como eu gosto de dizer. E do outro lado, aqueles que se apegam, e há uma geração inteira nesse padrão, pessoal, aqueles que se apegam ao resultado mais estrito, mais controlado, mais evidente. E aí, muitas vezes, pessoal, a grande mídia, na minha opinião pessoal, acaba atrapalhando todo esse cenário ao se apegar muito a uma dessas bandas de pensamento e esquece de expor que existe também a outra banda com o seu valor. Com o seu valor. E muito pior ainda, pessoal, quando existe a tinturação política nesse quadro todo, né? Então cria uma divisão, cria uma dicotomia que é problemática na condução de uma condição tão séria quanto é a pandemia que nós enfrentamos atualmente. Então, como nos dissemos alguns vídeos atrás, pessoal, é hora de nos unirmos. É hora de esquecermos um pouquinho o rigor científico e olharmos também para aqueles profissionais que têm a experiência à beira-leito. Isso, pessoal, não é desprezível. Particularmente não é numa época de exceção como é uma época de pandemia. Eu não quero aqui trazer nenhum tipo de conotação de um ou de outro lado. Eu quero simplesmente trazer informação para você pensar. Olha só. Especificamente falando da hidroxicloroquina, fala-se de dois problemas. O primeiro que parece que não funciona e o outro problema em relação aos efeitos colaterais. Em relação ao não funcionar, não é o que nos dizem e nos dizem a grande voz, um conjunto de especialistas cujas vozes, pessoal, não pode ser calada, não pode ser desprezada. Por outro lado, aqueles que falam em efeitos colaterais, eu quero lembrar de um aspecto, pessoal. A hidroxicloroquina e a cloroquina têm uma história de 70 anos no Brasil. Usada para malária, usada para doenças inflamatórias autoimunes como artrite reumatoide grave e lúpus. E certamente a gente não assistiu uma gama tão intensa como se propala de efeitos colaterais. E aqui eu quero deixar duas pistas que talvez explique isso, pessoal, porque a gente também tem que flexibilizar nas duas direções do pensamento. Primeiro, talvez os trabalhos que mostram a incidência grande de efeitos colaterais sejam aqueles que utilizaram hidroxicloroquina em pacientes já muito agravados, talvez mostrando exatamente que ao utilizar para pacientes em quadros clínicos iniciais, talvez a experiência fosse diferente e talvez seja diferente naqueles profissionais que estão dizendo que funciona. E o outro problema, pessoal, é que a margem de segurança da hidroxicloroquina e da cloroquina é pequena. O limite entre dose terapêutica e dose tóxica não é tão elástico assim. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, é momento, pessoal, de nós avaliarmos com muita tranquilidade. É o momento de nós sabermos de todo esse cenário. Por isso que eu quis trazer hoje esse tema tão importante da medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência que certamente tem sim o seu lugar como gerador de um conhecimento médico forte, como gerador de um conhecimento médico contundente, que vai nos fazer tomar as melhores decisões diante de um caso clínico, diante da realidade de um paciente. No entanto, fica aqui a nossa palavra de que a experiência à beira-leito, aquela atividade prática de quem tem posto a mão na massa, também não pode ser desprezada. Unindo esforços assim, pessoal, e trazendo um conhecimento de qualidade, certamente trabalharemos no sentido de mudar esse quadro tão terrível que tem sido a pandemia da Covid-19 nos nossos dias. E essa é a intenção desse canal, trazer conhecimento para você. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que tenha sido significativo para você. Obrigado pela caminhada que temos feito juntos. Eu espero que eu tenha conseguido dar esse recado para você desse tema tão importante que é a medicina baseada em evidências. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!